Canal Futebol Alagoano para sempre, 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 sempre. Walter Luiz. Chegando com mais um vídeo aqui no nosso canal Futebol Alagoano para sempre. O Cruzeiro de Arapiraca, jovem equipe fundada em 2019, terminou como lanterna do Campeonato Alagoano de 2024. E o pior, sem pontuar. 7 jogos, 7 derrotas. As derrotas foram para Asa 2-1, CSA 2-0, perdeu de 2-0 para o Murici, 1-0 para o Penedense, também 1-0 para o CRB, 2-1 para o CSE e no último jogo derrota de 1-0 para o Coruripe. Torcedor e muitos da imprensa se perguntam: tal fato já ocorreu na história dos campeonatos alagoanos? É isso que vamos saber agora. Dizendo antes, colabore com o nosso canal. Inscreva-se, compartilhe nossos vídeos, deixe sempre seu like e comente nas nossas publicações. Todas nossas postagens são voltadas à memória e à história do futebol de Alagoas. O fato ocorrido com o Cruzeiro neste campeonato não é inédito. Já aconteceu outras vezes na história dos campeonatos alagoanos da primeira divisão. A última delas há 59 anos, ou seja, em 1965. Aquela oportunidade, o lanterna foi o Alto Camaragibe. 11 jogos, 11 derrotas. Estas derrotas foram 3-1 para o CRB, 5-1 para o CSA, 2-0 contra o Capelense, perdeu de 3-0 2 Estivadores, 5-3 para o Guarani do Poço, 2-0 para o Asa. Nos jogos de volta, 2-0 foi a derrota para o CRB, 6-0 para o CSA, 3-2 para os Estivadores, 4-0 para o Capelense e 4-1 para o Guarani. O jogo contra o Asa foi cancelado, as equipes já estavam eliminadas. Antes do Alto Camaragibe, tivemos outro caso em 1962, 3 anos antes. Naquela oportunidade, o lanterna foi o Otom, ali da região de Ferno Velho, Rio Novo, do ABC. O Otom jogou 9 partidas e perdeu as 9. E um terceiro caso em 1942, a equipe do Barroso. 7 jogos, 7 derrotas. Havia ainda um 8º jogo, seria contra o Santa Cruz, mas este jogo foi cancelado. Então 7 jogos fez o Barroso em 1942 e perdeu todos. São os 3 casos e a história registra. Barroso em 1942, Otom em 1962 e Alto Camaragibe em 1965. Agora, este 4º caso com o Cruzeiro de Arapiraca nesta temporada 2024. Lembrando que há outros casos mais antigos, mas são casos especiais. O clube jogou 1 ou 2 jogos, às vezes até 3, e depois de algumas derrotas desistiu do campeonato, entregou os pontos dos demais jogos e foi considerado perdedor por WO. Vou dar o exemplo disso: em 1944, o Barroso, no primeiro jogo, tomou 10-2 do CRB e desistiu do campeonato. Foi lanterna, perdeu todos os jogos por WO, mais esta derrota de 10-2, mas descartamos estes casos especiais, considerando apenas os casos onde as equipes realmente jogaram a competição por inteira. Nesses outros casos, repito, 1, 2 ou 3 jogos e as equipes desistiram da competição. Então o Cruzeiro se junta aí a Barroso, Otom e Alto Camaragibe como clubes que jogaram o Alagoano, com 7 ou mais jogos disputados e terminaram lanternas e sem pontuar. Canal Futebol Alagoano para sempre, 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 sempre.
A sua conexão com o passado.